Rádio Independente. Direto ao ponto. Recebendo o médico psiquiatra Rafael Moreno para falar sobre consequências que uma guerra pode deixar na cabeça tanto de crianças que muitas vezes não entendem muito bem, mas que vão ficar com essa memória daquilo que estão vivendo, saindo, tendo que se desprender de pais, indo para outros países, saindo correndo de casa do jeito que dá, de adolescentes que já entendem um pouco melhor, mas que vão ter esse reflexo, e dos próprios adultos, né? Porque uma guerra mexe demais com a cabeça das pessoas no momento, mas também ficam cicatrizes aí para uma vida inteira, e a gente está vendo isso acontecer lá na Ucrânia e países que fazem divisa ali com a Ucrânia, com a Rússia também. O que a gente pode falar sobre essa consequência que, infelizmente, está vindo para uma grande parte da população do nosso planeta? Tudo bem, Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, todas essas consequências são secundárias ao trauma, né? O trauma psíquico, que é algo que é prevenível, é um dos principais fatores de risco para transtornos mentais. Uma população que está em guerra é basicamente um trauma coletivo, né? Todo mundo está passando sob trauma. Crianças, adolescentes, idosos, adultos, militares, civis, todos estão passando. As cenas que a gente vê na televisão, elas são só o início. Hoje mesmo pela manhã eu estava vendo cenas de um hospital ucraniano atendendo os combatentes de guerra, e muitos em estados que a gente chama de choque, que são aqueles estados que, em geral, quando a pessoa passa por uma situação de quase morte ou visualiza alguém morrendo, seja bomba ou um ataque de arma, o indivíduo que sobrevive ele pode ficar nesse estado de choque, que dentro da psiquiatria a gente chama de estado dissociativo, que na realidade é uma defesa do cérebro, onde ele apaga basicamente as funções psíquicas, ou a pessoa não lembra, ou a pessoa fica em estado de paralisação, que é um estado que a gente chama de choque, né, onde o indivíduo ele fica de fato imóvel, em situação de freeze, que a gente chama. E isso é muito ruim, porque esses estados de choque, eles aumentam muito o risco do transtorno de estresse pós-traumático, que é o principal transtorno que a gente vai ver nessa população da Ucrânia pós-guerra, né? Que aí, como você falou mesmo, o estresse pós-traumático muitas vezes ele pode ser crônico, ele pode durar meses, e o estresse pós-traumático ele é maligno porque ele aumenta a chance de outros transtornos, ele ativa outros transtornos. Então ele ativa a depressão, ele ativa a ansiedade, ele ativa a dependência química. Então o estresse pós-traumático é um grande problema, e aí que a população da Ucrânia vai enfrentar ao longo dos próximos anos. E independe de idade, só as características são um pouco diferentes. Bom, tem um filme recente que chegou na Netflix, até deixo como recomendação, chamado de O Bombardeio. O filme ele se passa em 1945, então no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e logo no começo aparece um carro em uma estrada e um menino logo à frente de bicicleta. Acontece que passa um avião e atira um míssil naquele carro, que acaba explodindo, enfim, na verdade metralhando aquele veículo, e esse menino, ele vê aquela cena, e a partir daquele momento, isso é nos primeiros minutos do filme, então nem considero como spoiler, ele para de falar. E daí tenta os médicos, tenta a família, até as colegas de aula, tentar fazer com que ele volte a falar, e ele não consegue. Tamanho foi o trauma que ele teve em relação a ter visualizado aquela cena em um garoto na faixa ali dos 12 anos de idade, e que é um trauma que pode acontecer também. Ele faz um mutismo seletivo, né, que a gente chama, que é um sintoma secundário grave, né, do trauma, né, onde o indivíduo para de falar, não por questões orgânicas, né, não por questões cerebrais, de fato, ou que não está conseguindo falar, mas porque realmente existe um bloqueio interno muito grande. Então, as consequências do trauma elas são extensas, né? Na criança, na adolescente, é muito grave, porque o trauma ele altera toda a arquitetura do cérebro. Então, o cérebro ele muda, porque ele, como está em formação, o cérebro acaba se moldando para preparar aquele indivíduo para que vá acontecer de novo aquilo. Então o cérebro meio que vai deixar a pessoa mais blindada. Então é muito comum em pessoas que passam por trauma, elas ficam com as emoções mais à flor da pele. Então ficam mais dispostas à raiva, ficam mais dispostas ao medo, ficam mais dispostas à depressão, né, à tristeza. Então as emoções ficam mais à flor da pele, porque o trauma fala ao indivíduo, olha, o mundo é complicado, o mundo é hostil, e você tem que estar preparado para isso.
Então, muitas vezes, o aprendizado dessas crianças fica totalmente alterado, porque no meio da guerra a gente não precisa aprender a ler e escrever, a gente precisa se defender. Então, essas áreas mais primitivas do cérebro, elas ficam, digamos, hipertrofiadas, e as áreas mais nobres do cérebro, relacionadas à comunicação, à realidade, à questão do raciocínio, elas ficam hipotrofiadas, ficam atrofiadas, digamos assim. E no adulto a gente vai ver o estresse pós-traumático aí naquela forma clássica que, em geral, a gente vê em tudo que é filme, que a pessoa relembra em sonhos o que aconteceu, a pessoa passa a ter comportamentos evitativos, tudo que lembra a guerra, a pessoa dispara o coração, fica ansiosa. Então, e o sono fica muito ruim. O principal sintoma pós-traumático, isso aí fez parte do meu doutorado, que a gente fez uma revisão bibliográfica grande assim, é o problema no sono, né? Então, muitas vezes, pessoas que têm problemas no sono, né, o ouvinte pode estar escutando aqui, foi por um trauma, não precisa ser uma guerra. O trauma pode ter sido perdido alguém, pode ter sido passar por algum acidente, pode ter sido um abuso que a pessoa passou ao longo da vida. Tudo isso é trauma. No cérebro é tudo meio parecido. São ameaças à nossa integridade física, moral, psíquica, e isso tem repercussões, infelizmente, drásticas no funcionamento do cérebro. Aproveitando esse tema, um pouquinho, né, indo por uma outra linha, mas aproveitando esse tema, para quem acompanha a guerra, claro, a gente precisa noticiar, né? O jornalismo precisa noticiar, faz parte do nosso trabalho. É importante que as pessoas estejam informadas, até para saber o que está acontecendo no mundo. As consequências, elas vêm de uma forma ou outra. Mas quando isso passa a ser algo que a pessoa fica assistindo demais, acompanhando demais, também pode causar algum tipo de problema, né? Ou, pelo menos, talvez não consiga dormir direito, ou, enfim, algum outro tipo de problema. Exato. Isso aconteceu também no início da pandemia, né? Que só se noticiava a questão da pandemia. A pandemia estava lá na Europa, já tinha gente aqui trancada em casa. Tá? Então, realmente a exposição, por mais que a gente não esteja lá, mas a exposição frequente ao trauma, assim como policiais também, às vezes de ficar vendo fotos de crimes para tentar desvendar, isso também foi reconhecido em 2013 que pode causar o estresse pós-traumático. Tá? Então, os critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático se mudaram lá em 2013 e incluíram isso. E, de fato, a gente não precisa estar vivenciando lá, ao vivo, a situação traumática para ficar traumatizado também. 11 de setembro também foi estudado muito isso, que pessoas, enfim, muito distante, que não estavam lá no dia do acidente, né, estavam longe, mas de tanto ver aquilo noticiado também ficaram com sintomas de estresse pós-traumático. Então a gente tem que cuidar. Vou dar um exemplo do meu filho aqui, que eu acabo vendo, né, eu gosto de ver essas questões do mundo, e ele acaba vendo muito lá a notícia, né? Então ele pergunta, pai, a guerra vai chegar aqui em Lajeado? Né? Tá vindo a guerra aqui em Lajeado? Em qual mundo que está acontecendo a guerra? Está morrendo criança? Então vejam que isso vai marcando também a criança, principalmente deixando ela mais ansiosa. Então o reflexo acaba sendo mundial mesmo dessa guerra. Obrigado, doutor Moreno. Boa semana. Então tá, um grande abraço a todos então. Valeu. Médico psiquiatra Rafael Moreno participa nas segundas-feiras do quadro Direto ao Ponto. Agora 20 minutos restando para as 11, a temperatura em 21,3. Vem aí o recado da Pura Vida e já voltamos. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Eu sou Marcelo Gama, da Pura Vida. Eu quero conversar com você, meu amigo,